19. Grinacres, 2011. Ela diz que quer ir para casa. Laurel esfregou os olhos com uma das mãos e tateou pela mesinha de cabeceira com a outra. Finalmente, encontrou seus óculos. Ela quer o quê? A voz de Rose veio pela linha outra vez, agora mais devagar e extremamente paciente, como se falasse com alguém para quem o inglês fosse uma segunda língua. Ela me disse hoje de manhã. Ela quer ir para casa. Para Grinacres, outra pausa, em vez do hospital. Laurel colocou os óculos por baixo do telefone e estreitou os olhos em direção à janela. Meu Deus! Como o dia estava luminoso, ela quer vir para casa. E o médico? O que ele disse? Vou falar com ele depois que terminar de ver seus pacientes, mas, ela abaixou a voz, a enfermeira disse que achava que estava na hora. Sozinha no quarto de sua infância, vendo o sol da manhã subir pelo desbotado papel de parede, Laurel suspirou. Já estava na hora. Não havia necessidade de perguntar o que a enfermeira queria dizer com isso. Muito bem, então. Sim, para casa ela deve vir. Sim, e tomaremos conta dela aqui. Não houve resposta e Laurel disse: Rose. Estou aqui. É sério, LOL? Você vai ficar, você também vai estar aí? Laurel falou com um cigarro na boca enquanto tentava acendê-lo. Claro que sim. Você está com uma voz engraçada. Você está chorando, LOL. Ela sacudiu o fósforo e libertou a boca. Não, não estou chorando. Outra pausa e Laurel quase podia ouvir sua irmã torcendo e dando nós em seu cordão de contas, preocupada. Disse, mais delicadamente desta vez, Rose, eu estou bem. Nós duas vamos ficar bem. Vamos fazer isso juntas, você vai ver. Rose fez um pequeno ruído estrangulado, provavelmente de concordância, talvez de dúvida, e então mudou de assunto. Chegou bem em casa ontem à noite. Cheguei, sim, embora um pouco mais tarde do que esperava. Na realidade, eram 3 da manhã quando finalmente entrou em casa. Ela e Gary tinham voltado para os aposentos dele depois do jantar e haviam passado a maior parte da noite especulando sobre sua mãe e Henry Jenkins. Haviam decidido que, enquanto Gary procurava um doutor, Rufus, Laurel tentaria descobrir o que pudesse sobre a esquiva Vivian. Afinal, ela era o elo entre sua mãe e Henry Jenkins, e provavelmente a razão pela qual ele fora procurar Dorothy Nicholson em 1961. Na ocasião, a tarefa lhe parecera perfeitamente realizável. Agora, à clara luz do dia, Laurel não se sentia tão segura. O plano inteiro parecia ter a fragilidade de um sonho. Olhou para seu pulso, perguntando-se vagamente onde teria deixado seu relógio. Que horas são, Rose? O dia parece tão ofuscante. Acaba de dar 10 horas. 10. Santo Deus! Dormira demais. Rose, vou desligar agora, mas vou direto para o hospital. Você ainda vai estar aí. Até meio-dia quando pego o bebê de sede na creche. Certo. Vejo você daqui a pouco, então. Conversaremos juntas com o médico. Rose já estava com o médico quando Laurel chegou. A enfermeira na recepção disse a Laurel que eles a aguardavam e apontou em direção à lanchonete ao lado da recepção. Rose devia estar atenta à sua chegada porque começou a acenar antes mesmo de Laurel colocar o pé lá dentro. Laurel começou a se esgueirar entre as mesas e, quando se aproximou, viu que Rose andara chorando, copiosamente. Havia bolas de lenço de papel sobre a mesa e manchas pretas de rímel borrado sob seus olhos úmidos. Laurel sentou-se ao seu lado e cumprimentou o médico.
Eu estava acabando de dizer à sua irmã. Ele falou exatamente no tipo de tom amável e profissional que Laurel teria usado para representar um agente de saúde dando notícias ruins, mas inevitáveis, que, em minha opinião, já esgotamos todas as vias de tratamento. Não deve ser nenhuma surpresa para vocês, eu creio, quando eu lhe digo que agora é apenas uma questão de administrar a dor e mantê-la o mais confortável possível. Laurel assentiu. Minha irmã me disse que nossa mãe quer ir para casa, Dr. Cotter. É possível. Não faríamos objeção a isso, sorriu. Naturalmente, se ela preferisse permanecer no hospital, poderíamos acomodar essa vontade, também. Na realidade, a maior parte de nossos pacientes fica conosco até o fim. O fim. A mão de Rose buscou a de Laurel por baixo da mesa. Mas se estão dispostas a cuidar dela em casa? Estamos, Rose disse rapidamente, claro que estamos. Então acho que esta é provavelmente a hora certa para conversarmos sobre a ida dela para casa. Os dedos de Laurel formigavam por falta de um cigarro. Não resta muito tempo à nossa mãe, ela disse. Era uma afirmação, não uma pergunta, uma parte do próprio processamento do fato para Laurel, mas o médico respondeu mesmo assim. Já fui surpreendido antes, ele disse, mas em resposta à sua pergunta, não, ela não tem muito tempo. Londres, Rose disse, enquanto caminhavam juntas pelo linóleo pontilhado do corredor do hospital, em direção ao quarto da mãe. 15 minutos haviam se passado desde que se despediram do médico, mas Rose ainda segurava um lenço de papel molhado na mão fechada. Uma reunião de trabalho, então, não é? Trabalho? Que trabalho? Eu lhe disse, Rose, estou de folga. Esperava que você não dissesse isso, lol. Você me deixa nervosa quando diz essas coisas. Rose ergueu uma das mãos, cumprimentando uma enfermeira que passou por elas. Que coisas? Você, de folga. Rose parou e deu de ombros, seus cabelos rebeldes e lanosos sacudiram-se com ela. Rose usava um macacão de brim com um broche divertido na frente, parecendo um ovo frito. Não é natural, não é normal. Sabe que eu não gosto de mudanças, me deixa preocupada. Laurel não pôde deixar de rir. Não há nada para se preocupar, Rose. Eu só vou dar um pulo em Euston para procurar um livro. Um livro. Uma pesquisa que estou fazendo. Rose recomeçou a andar. Pesquisa. Eu sabia que você não estava realmente tirando uma folga do trabalho. Oh, lol, que alívio, ela disse, abanando com a mão o rosto manchado de lágrimas. Tenho que dizer que me sinto muito melhor. Laurel não pôde deixar de sorrir. Muito bem, então, ela disse, fico feliz em saber. Fora a ideia de Gary começar a pesquisa sobre Vivian na British Library. Uma sessão de Google tarde da noite os levara apenas a sites de rugby galês e outros becos sem saída em curiosas e longínquas ondulações da web, mas a biblioteca, Gary insistira, não os decepcionaria. 3 milhões de novos itens todo ano, lol, ele dissera, enquanto preenchia os detalhes da inscrição, são 10 quilômetros de espaço em prateleiras, eles têm que ter alguma coisa, ele ficara entusiasmado ao descrever o serviço online, eles enviam cópias de qualquer coisa que você tenha encontrado, diretamente para sua casa pelo correio. Laurel, entretanto, decidira perversamente, Gary disse com um sorriso, que era mais fácil simplesmente fazer a viagem pessoalmente. Perversidade, uma ova, Laurel havia atuado em seriados policiais antes, ela sabia que às vezes não havia nada para um detetive como percorrer as ruas em busca de pistas. E se as informações que encontrasse levassem a outras?
Muito melhor estar no local do que ter que fazer outro pedido eletrônico e ficar aguardando, muito melhor agir do que esperar. Chegaram à porta de Dorothy e Rose abriu-a. Sua mãe dormia na cama, aparentemente mais magra e mais fraca do que na manhã anterior, e o fato atingiu Laurel como um soco, seu declínio estava se tornando mais rápido. As irmãs permaneceram sentadas por algum tempo, observando o peito de Dorothy subir delicadamente, descer delicadamente. Em seguida, Rose tirou um pano de pó da bolsa e começou a limpar a série de molduras com suas fotografias. Acho que devíamos embalar isso, disse em voz baixa, deixar pronto para levar para casa. Laurel assentiu. São tão importantes para ela, suas fotos. Sempre foram, não é? Laurel balançou a cabeça outra vez, mas não respondeu. A referência a fotos a fez pensar sobre aquela de Dorothy e Vivien juntas na Londres da época da guerra. Tinha a data de abril de 1941, somente um mês antes de sua mãe começar a trabalhar na pensão de sua avó Nicholson e Vivien Jenkins ter morrido em um bombardeio aéreo. Onde a foto tinha sido tirada, perguntou-se. E por quem? Seria o fotógrafo alguém que as duas conhecessem, Henry Jenkins, talvez. Ou o namorado de sua mãe, Jimmy. Laurel suspirou. Pareciam estar faltando muitas peças do quebra-cabeça. Nesse momento, a porta se abriu e sons do mundo exterior vieram no rastro da enfermeira de sua mãe, pessoas rindo, campainhas soando, telefones tocando. Laurel ficou observando a enfermeira mover-se pelo quarto com eficiência, verificando o pulso de Dorothy, sua temperatura, anotando no gráfico ao pé da cama. Brindou Laurel e Rose com um sorriso amável quando terminou e disse-lhes que reteria o almoço de sua mãe até mais tarde, caso ela acordasse e estivesse com fome. Laurel agradeceu e ela saiu, fechando a porta novamente atrás de si e lançando o quarto de volta à imobilidade e ao silêncio da espera. Mas espera de quê? Não era de admirar que Dorothy quisesse voltar para casa. Rose, Laurel disse repentinamente, observando enquanto sua irmã ajeitava as molduras limpas. Quando ela lhe pediu que pegasse aquele livro para ela, aquele com a fotografia dentro, foi estranho ver o interior de seu baú, mais especificamente, havia alguma outra coisa lá que pudesse ajudar a solucionar o mistério de Laurel. Imaginou se haveria alguma outra maneira de perguntar sem levantar as suspeitas de Rose para sua pesquisa. Na verdade, não pensei muito sobre isso, para ser sincera. Fiz uma busca o mais rápida possível, por receio de que ela me seguisse escada acima, se achasse que eu estava demorando demais. Felizmente, ela foi sensata e permaneceu na cama, onde eu a colocara. Rose prendeu a respiração repentinamente. O que foi? Rose expirou com alívio, afastando os cabelos da testa. Não, tudo bem, ela disse, abanando a mão, eu simplesmente não conseguia me lembrar o que tinha feito com a chave. Ela estava sendo difícil, sabe? Ficou toda agitada quando viu que eu havia encontrado o livro. Estava satisfeita, eu acho. Quero dizer, devia estar, foi ela quem o pediu, para começar. Mas também estava irritada, quase ranzinza, você sabe como ela pode ficar às vezes. Mas agora já se lembrou? Oh, sim, claro. Coloquei de volta na sua mesinha de cabeceira, sacudiu a cabeça para Laurel e sorriu ingenuamente. Na verdade, às vezes fico espantada com meu cérebro. Laurel devolveu o sorriso. Querida, inocente Rose, desculpe-me, lol. Você estava me perguntando alguma coisa sobre o baú. Oh, não foi nada. Só conversando. Rose consultou seu relógio e anunciou que teria que ir embora para pegar sua neta na creche.
Volto mais tarde esta noite e acho que Iris estará aqui amanhã de manhã. Nós três devemos conseguir empacotar tudo para a mudança na sexta-feira. Sabe, quase me sinto animada. Seu rosto, no entanto, anuviou-se. Acho que isso é uma coisa terrível para sentir, nas circunstâncias. Não creio que haja nenhuma regra sobre essas coisas, Rose. Não, talvez você tenha razão. Rose inclinou-se para beijar o rosto de Laurel e saiu, deixando para trás um rastro de sua fragrância de lavanda. Fora diferente com Rose no quarto, outro corpo movendo-se, agitando-se, respirando. Sem ela, Laurel ficou ainda mais consciente do que antes do quanto sua mãe definhara. Seu telefone tocou anunciando a chegada de uma mensagem e ela levantou-se para verificar, agarrando-se agradecidamente à tábua de salvação para o mundo exterior. Era um formulário da British Library enviado por e-mail, confirmando que o livro que ela solicitara estaria disponível na manhã seguinte e lembrando-a para levar um documento de identidade a fim de completar seu registro e obter a carteirinha de usuário. Laurel leu a mensagem 2 vezes e em seguida deslizou o telefone com relutância para dentro da bolsa outra vez. A mensagem lhe proporcionara um momento de bem-vinda distração. Agora estava de volta onde começara, no imobilismo estupidificante do quarto de hospital. Não conseguia suportar mais aquilo. O médico lhe dissera que sua mãe provavelmente iria dormir o resto da tarde devido aos remédios para a dor, mas Laurel pegou o álbum de retratos mesmo assim. Às vezes, os desgastados papéis e padrões de comportamento eram realmente o melhor. Sentou-se junto à cabeceira da cama e começou do início, a fotografia tirada quando Dorothy era jovem, trabalhando para sua avó Nicholson em sua pensão à beira-mar. Ela atravessou os anos, recontando a história da família, ouvindo o som reconfortante da própria voz, sentindo vagamente que ao continuar a falar com a voz tão normal, ela pudesse, de certo modo, manter a vida no quarto. Finalmente, ela chegou a uma fotografia de Gary em seu 2º aniversário. Fora tirada no começo do dia, enquanto preparavam o piquenique na cozinha, pouco antes de partirem para o riacho. Laurel, adolescente, olhe aquela franja, carregava Gary montado em seu quadril, e Rose fazia cócegas em sua barriguinha, fazendo-o rir e gorgolejar. O dedo apontado de Iris conseguira aparecer na foto, furiosa com alguma coisa, sem dúvida, e sua mãe estava ao fundo, a mão na cabeça, enquanto olhava o conteúdo da cesta de piquenique. Sobre a mesa, o coração de Laurel quase parou, ela nunca a notara antes, estava a faca. Ao lado do jarro de dálias. Lembre-se, mamãe, Laurel se viu pensando, guarde a faca na cesta e nunca terá de voltar para pegá-la. Nada acontecerá, eu descerei da casa na árvore antes do homem vir pelo caminho de entrada e ninguém ficará sabendo que ele esteve ali naquele dia. Mas essa era uma lógica infantil. Quem poderia dizer que Henry Jenkins não teria voltado outra vez se tivesse encontrado a casa vazia? E talvez sua visita seguinte tivesse sido pior. A pessoa errada podia ter sido morta. Laurel fechou o álbum. Perdera o entusiasmo de narrar o passado. Em vez disso, alisou o lençol da mãe sobre seu peito e disse: "Fui ver Gary ontem, mamãe. De longe, como se fosse um som ao vento." Gary. Laurel olhou para os lábios da mãe. Estavam imóveis, mas ligeiramente afastados. Seus olhos estavam fechados. "Isso mesmo", Laurel disse, mais ansiosamente. "Gary. Fui vê-lo em Cambridge. Ele estava tão bem, é um rapaz tão inteligente. Ele está mapeando o céu, sabia? Algum dia você pensou que seu garotinho faria coisas tão incríveis?"
Ele diz que estão pensando em enviá-lo para fazer pesquisa por um tempo nos Estados Unidos, uma tremenda oportunidade. Oportunidade, sua mãe respirou a palavra, mais do que a pronunciou. Seus lábios estavam secos, e Laurel pegou o copo de água, levando o canudinho envergado delicadamente à boca da mãe. Ela bebeu com esforço, porém muito pouco. Seus olhos se abriram ligeiramente. Laurel, ela disse, baixinho. Estou aqui, não se preocupe. As pálpebras delicadas de Dorothy estremeceram com o esforço de se manterem abertas. Respirava superficialmente, parecia inofensivo. O que? Lágrimas começaram não tanto a rolar, como a minar de seus olhos. As rugas profundas de seu rosto pálido brilharam. Laurel pegou um lenço de papel e enxugou as faces da mãe, tão delicadamente quanto teria feito a uma criança pequena e assustada. O que parecia inofensivo, mamãe, conte-me, era uma oportunidade, Laurel. Eu aproveitei. Aproveitou o que? Uma joia, uma fotografia, a vida de Henry Jenkins. Dorothy apertou a mão de Laurel com mais força e abriu os olhos lacrimejantes o máximo possível. Havia um novo tom de desespero em sua voz quando continuou, de determinação também, como se tivesse esperado um longo tempo para dizer o que queria dizer e, apesar do imenso esforço que exigia, estava decidida a ir até o fim. Era uma oportunidade, Laurel. Achei que não faria mal a ninguém. Eu só queria, achei que merecia, que era justo. Dorothy inspirou fundo, uma respiração áspera e entrecortada que enviou um calafrio pela espinha de Laurel. Suas palavras seguintes se desenrolaram como um fio de teia de aranha. Você acredita em justiça, que se formos roubados devemos poder tomar algo de volta para nós? Não sei, mamãe. Todo o corpo de Laurel doía de ver sua mãe, a mulher idosa e doente que havia expulsado todos os demônios e secado todas as lágrimas com seus beijos, devastada agora pela culpa e pelo arrependimento. Laurel queria desesperadamente oferecer conforto, queria igualmente saber o que sua mãe fizera. Disse, delicadamente, imagino que dependa do que nos foi roubado e o que é que pretendemos tomar para nós mesmos em troca. A intensidade da expressão de sua mãe dissolveu-se e seus olhos lacrimejaram diante da claridade da janela. Achei que era justo, ela disse outra vez. Achei que a justiça seria feita. Mais tarde naquela mesmo dia, Laurel sentou-se, fumando, no meio do chão do sótão de Grinacres. As tábuas esbranquiçadas do assoalho eram lisas, sólidas e os últimos raios de sol do final de tarde atravessavam a pequena janela de 4 vidraças no topo do telhado, aterrissando como um refletor no baú trancado da mãe. Laurel tragou lentamente. Já estava sentada ali havia meia hora, apenas com o cinzeiro, a chave do baú e sua consciência como companhia. A chave fora muito fácil de achar, guardada onde Rose dissera que estaria, bem no fundo da gaveta da mesinha de cabeceira de sua mãe. Tudo que Laurel tinha que fazer agora era enfiá-la no cadeado, girar e, então, ela saberia. Mas saberia o quê? Mais sobre a oportunidade que Dorothy vislumbrara. O que ela fizera ou tomara para si. Não que esperasse encontrar uma confissão completa e por escrito ali dentro, nada disso. Só que parecia um lugar importante, bastante óbvio, para procurar pistas do mistério da mãe. Sem dúvida, se ela e Gary estavam dispostos a percorrer o país incomodando outras pessoas por informações que pudessem ajudar a preencher os espaços vazios, seria uma falha gritante não terem feito tudo o que pudessem em casa primeiro. E na verdade, não era mais invasivo da privacidade de sua mãe do que a investigação que começaram a fazer em outra parte, não é?
Abrir o baú não era pior do que falar com Kitty Barker, procurar as anotações do Dr. Rufus ou ir à biblioteca amanhã em busca de Vivian Jenkins. Só dava a sensação de ser pior. Laurel olhou para o cadeado. Com sua mãe fora de casa, era quase capaz de se convencer de que não era grande coisa. Sua mãe deixara Rose retirar o livro para ela, afinal, e ela não costumava favorecer nenhum dos filhos, exceto no que dizia respeito à guerra, e todas elas eram culpadas disso. Portanto, sua mãe não iria se importar que Laurel visse o conteúdo do baú também. Uma lógica tênue, talvez, mas era tudo o que tinha. E quando Dorothy voltasse para Grinacres, tudo estaria terminado. Não haveria nenhuma possibilidade, Laurel sabia, de ser capaz de levar adiante sua busca sabendo que sua mãe estava bem. Ali, no andar de baixo. Era agora ou nunca. Desculpe-me, mamãe, Laurel disse, esmagando o cigarro com decisão, mas eu preciso saber. Levantou-se com cuidado, sentindo-se um gigante ao se dirigir para a parte inclinada do sótão. Ajoelhou-se para inserir a chave no cadeado e abri-lo. Era esse o momento, sentiu-o no fundo do seu coração, ainda que ela nunca abrisse a tampa do baú, o crime já teria sido cometido. Então, perdido por 100, perdido por 1000. Laurel ficou em pé e começou a levantar a tampa do velho baú, mas não olhou para dentro. As velhas e enrijecidas dobradiças de couro rangeram com a falta de uso e Laurel prendeu a respiração. Era uma criança outra vez, quebrando uma regra imutável. Sentia a cabeça leve. E agora a tampa estava aberta até onde era possível. Laurel retirou a mão e as dobradiças se distenderam sob seu peso. Inspirando fundo com determinação, ela atravessou o Rubicon e olhou dentro do baú. Havia algo em cima, um envelope, velho e amarelado, que fora endereçado a Dorothy Nicholson na fazenda Grinacres. O selo era verde-oliva e mostrava a jovem rainha Elizabeth em sua coroação. Laurel sentiu um tremor na memória ao ver aquela imagem da rainha, como se fosse importante, embora não pudesse imaginar de que maneira era importante. Não havia remetente, e ela mordeu o lábio ao abrir o envelope e retirar um cartão retangular, creme, de dentro. Havia apenas uma palavra escrita no meio, em tinta preta: obrigado. Laurel virou-o e não encontrou mais nada. Sacudiu o cartão de um lado para o outro, intrigada. Havia muita gente que deve ter tido motivos para agradecer a sua mãe ao longo dos anos, mas fazê-lo de forma tão anônima, sem nome ou endereço do remetente, nenhuma assinatura no cartão, era decididamente estranho. O fato de Dorothy tê-lo guardado às 7 chaves era ainda mais estranho. Era prova, Laurel concluiu, de que sua mãe devia saber precisamente de quem viera, mais ainda, que qualquer que fosse a razão para a pessoa estar agradecendo sua mãe, era um segredo. Tudo aquilo era extremamente misterioso, o suficiente para fazer o coração de Laurel bater mais depressa, mas não necessariamente relevante para sua busca. Por outro lado, havia grandes chances de que fosse a pista vital, mas Laurel não conseguia pensar em nenhuma maneira de ficar sabendo com certeza, não até o momento, não, a menos que ela perguntasse diretamente à mãe, e ela não pretendia fazer isso, ainda não. Devolveu o cartão ao seu envelope e inseriu-o pela lateral do baú, onde ele se alojou ao lado de um pequeno boneco de madeira. Senhor Punch, Laurel compreendeu com um sorriso, pensando nas férias que costumavam passar na casa de sua avó Nicholson. Havia outro item no baú, um objeto tão grande que quase ocupava todo o espaço. Parecia um cobertor, mas quando Laurel tirou-o e sacudiu-o, estendendo-o em todo o seu comprimento, viu que se tratava de um casaco de pele um pouco surrada que um dia devia ter sido branca.
Laurel segurou-o pelos ombros com os braços estendidos à sua frente, deixando-o pendurado, avaliando-o como faria uma pessoa antes de decidir comprar um casaco em uma loja. O guarda-roupa no fundo do sótão tinha uma porta de espelho. Elas costumavam brincar dentro daquele guarda-roupa quando eram crianças, ao menos Laurel costumava, as outras ficavam amedrontadas, o que o tornara o lugar perfeito para ela se esconder quando precisava da liberdade de desaparecer dentro das histórias que inventava. Laurel levou o casaco até o guarda-roupa e enfiou os braços em suas mangas. Olhou-se no espelho, virando-se devagar de um lado para o outro. O casaco caía até abaixo dos joelhos, com botões na frente e um cinto. Um belo corte, independentemente do que se achasse de casaco de pele, a atenção ao detalhe, as linhas elegantes. Laurel podia apostar que alguém pagara muito dinheiro por aquele casaco quando era novo. Imaginou se teria sido sua mãe e, se assim fosse, como uma jovem que trabalhava como criada pôde comprar um casaco tão fino. Enquanto observava sua imagem no espelho, uma lembrança distante veio à tona. Não era a primeira vez que Laurel vestia aquele casaco. Fora em um dia chuvoso, quando ela era bem pequena. Tinham passado a manhã inteira enlouquecendo sua mãe, correndo para cima e para baixo da escada, e Dorothy as banira para o sótão para uma brincadeira de se fantasiar. As crianças Nicholson tinham uma enorme caixa de roupas que sua mãe mantinha guardada com velhos chapéus, camisas e echarpes, coisas engraçadas que ela ia guardando ao longo do tempo e que podiam se transformar por mágica infantil em uma divertida brincadeira. Enquanto suas irmãs se recobriam com seus velhos favoritos, Laurel avistara uma saca no canto do sótão, algo branco e peludo espreitando do topo. Ela tirara o casaco e o vestira imediatamente. Então, ela ficara diante daquele mesmo espelho, admirando-se, pensando em como ele a fazia parecer majestosa, como uma malvada, porém maravilhosa rainha da neve. Laurel era uma criança e, portanto, não via as partes desgastadas da pele, nem as curiosas manchas escuras à volta da bainha, mas ela reconhecia a suntuosa autoridade inerente àquele casaco. Ela passou algumas horas magníficas dando ordens e prendendo suas irmãs em jaulas, ameaçando soltar seus lobos sobre elas se não obedecessem às suas ordens, dando risadas malignas. Quando sua mãe as chamou, mandando-as descer para o almoço, Laurel se apegara tanto ao casaco e ao seu curioso poder que nem pensou em tirá-lo. A expressão de Dorothy quando viu a filha mais velha chegar à cozinha fora difícil de interpretar. Ela não ficara satisfeita, mas também não a repreendera. Fora pior do que isso. Seu rosto ficou lívido e, quando falou, sua voz tremia. "Tire-o", ela dissera, "tire-o agora mesmo." Quando Laurel não obedeceu de imediato, sua mãe aproximou-se rapidamente de onde ela estava e começou a puxar o casaco de seus ombros, murmurando alguma coisa sobre o dia estar muito quente, o casaco ser comprido demais, a escada do sótão muito íngreme para usar aquilo. Laurel tinha sorte de não ter tropeçado, caído e se matado. Então, ela olhara para Laurel, o casaco de pele embolado em seus braços, e a expressão de seu rosto fora quase acusadora, uma mistura de aflição e traição, quase de medo. Por um terrível instante, Laurel achou que sua mãe fosse chorar. Mas não o fez, mandou Laurel sentar-se à mesa e depois desapareceu, levando o casaco com ela. Laurel não viu mais o casaco de pele. Ela perguntou por ele uma vez, alguns meses mais tarde, quando precisava de um figurino para uma peça na escola, mas Dorothy apenas dissera, sem a olhar nos olhos: "Aquele casaco velho. Joguei fora. Só servia de comida para os ratos lá no sótão."
Mas ali estava ele agora, guardado no baú de sua mãe, há décadas mantido às 7 chaves. Laurel expirou pensativamente, enfiando as mãos dentro dos bolsos do casaco. Havia um buraco no forro de cetim de um dos bolsos e seus dedos se enfiaram por ele. Tocou em alguma coisa, parecia o canto de um pedaço de papelão. O forro da bainha, talvez, rasgado do restante. Laurel pegou o que quer que fosse e retirou-o pelo buraco. Era um pedaço de cartão branco, retangular, com algo impresso. As letras haviam desbotado e Laurel teve que levá-lo para o que restava da luz do sol a fim de decifrar as palavras. Era um bilhete de trem, ela compreendeu, apenas de ida, de Londres à estação mais próxima da cidade de sua avó Nicholson. A data no bilhete era 23 de maio de 1941.